Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Treino Disfuncional. Hoje tenho aqui na minha presença, em minha casa, o Rafael Peixoto. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E se calhar começava por abrir esta conversa. Mais uma vez, acontece, nós não nos conhecemos, já acompanho o teu trabalho há algum tempo, mas só agora é que este convite também surgiu. E se calhar começava por pedir para te apresentares, por falares um bocadinho mais da tua área de atuação e como é que tu tens ajudado os outros personal trainers também a crescerem dentro das suas áreas. Olha, obrigado, Tiago. E antes de mais, dar-te aqui os parabéns por toda a dinâmica, Obrigado. que isto é difícil e acredito que tu tenhas sofrido um bocadinho com isso, não é? Pagar um bocadinho o preço do que é criar estas dinâmicas. E que são importantes, porque cada vez mais as pessoas veem menos televisão e cada vez mais este tipo de dinâmicas começam a ser importantes para trazer um bocadinho do que é o mundo real, o que é e aquilo que acontece. Essa pergunta é sempre difícil, não é? Quem é que eu sou? Sou pai de dois, Sim. uma com 3 semanas, se tanto. Uau, 3 semanas estás aqui, parabéns. Pronto, 3 semanas, se tanto. Sou companheiro da Joana e profissionalmente, ou seja, eu já estou na área do exercício há muitos anos, isto é, muitos anos, tendo em conta se calhar a idade que tenho, porque eu comecei cedo. Eu na altura na universidade já estava a trabalhar no ginásio da universidade. Ok, Então já fixe. tenho assim uns bons anos nisto e fui progredindo aqui um bocadinho. Também comecei, as oportunidades surgiram-me cedo, dar formação, isso surgiu muito cedo, ainda estava na universidade e surgiram-me essas oportunidades e eu aprendi uma coisa muito boa com o meu avô há muitos anos, que foi, o meu avô tinha uma mercearia e era aquela merceariazinha da aldeia, tipo, era a única, Sim. não é? E então sempre que ia lá alguém que queria alguma coisa que ele não tinha, ele nunca dizia que não tinha. Ele dizia que estava esgotado Ia tentar arranjar. e ia tentar arranjar. Eu com isso aprendi o quê? Quando as oportunidades surgem, por muito que não se esteja 100% preparado, que nunca se está, Exato. vou dizer que sim e depois desenrasco-me. E então sempre disse que sim às oportunidades. Pronto, e depois as dificuldades foram aparecendo, foram sendo ultrapassadas. E hoje em dia estou a coordenar cursos de técnico especialista de exercício físico na Fitness Academy. Coordeno 2 cidades, que é Guimarães e Braga. Também leciono em várias cidades onde a própria empresa está, que ela está bem expandida por Portugal. E este ano fui promovido, se assim posso dizer. Sou responsável nacional de uma unidade do curso, que é de Biomecânica. Portanto, o curso é lecionado no país inteiro com aquela unidade que foi construída da minha parte. Por isso já é alguma responsabilidade de formar Gigantesca. profissionais para irem para o terreno. E é assim um bocadinho isso. Não sei se Não, isto respondisse. é muita coisa já, não é? Também já é uma carreira que já tem alguns anos. Não sei que idade tens mesmo, em Sim, concreto. vou fazer 35. Ou seja, já tens quase mais de... não são 15 anos, mas quase, se calhar, de carreira. Portanto, se começaste na Mais, faculdade... mais. Portanto, entrei na faculdade aos 18, não é? Por isso eu ali aos 19, 20 já estava no ginásio da universidade, por isso. Por aí. Sim, já são muitos anos a trabalhar e, acima de tudo, a fazer esta questão da biomecânica e a trabalhar com a malta que está a tirar o curso de técnico de exercício físico. O que é que tu tens reparado da malta que entra para o curso? Qual é, se calhar, a ideia com que as pessoas entram nesta profissão? Achas que a malta entra a achar que é dinheiro fácil e que a coisa vai ser assim tranquila e que basta ir ao ginásio e que, indo ao ginásio, já percebem treino? Ou quais são as tendências que tens percebido? A malta entra mais preparada para, ok, vou ter que estudar? Ou o contrário, ou por causa do Instagram as coisas parecem cada vez mais fáceis. Acho que é das melhores perguntas que se pode fazer. Porque é uma pergunta que eu faço até a mim próprio. Exato. Que é tentar perceber a tendência das pessoas que estão a entrar. Não é? Como eu consigo estar em várias cidades, várias turmas, e consigo entender ali um bocadinho a tendência que vai havendo. E tenho a vantagem que é, também dou aulas na universidade, então tenho Os contextos diferentes. contextos completamente distintos. Aquilo que eu noto é, quanto mais idade têm as pessoas, mais noção do real e mais focadas estão para aquilo. Quanto mais novos, mais perdidos, com menos ideia,
e se calhar um bocadinho às vezes iludidos de que isto é fácil. Não é? Toda a gente acha que... E na realidade, quer dizer, prescrever um treino não é difícil. Agora, acompanhar uma pessoa que começa a gostar de fazer exercício, ou recuperar uma lesão de uma pessoa, ou conseguir que ela faça uma jornada de anos a fazer exercício, acredito que isso é que é o mais difícil. Mas vejo ali um misto muito grande. E normalmente turmas, uma coisa que eu noto é turmas de pós-laboral são mais dedicadas, possivelmente porque já são pessoas que trabalham, já valorizam as coisas de outra forma. Muitas vezes estão cansadas da área onde estão e querem mudar, mas noto muito essa tendência. Agora, a noção da realidade, um misto. Sim, Há quem ache que é fácil e depois chega ao final do curso e desaparecem do mapa, digamos assim. sim. Há outros que não, já têm alguma noção da realidade, já começam a querer saber mais cedo, mas eu diria que se calhar, pá, 80% da malta que faz o curso não fica na área. Pois, Diria que imagino sim. que sim. É muita gente. É muita Que gente. investe, não é? Para uma coisa que, além de tempo, investe dinheiro, para uma coisa que depois diz, está ali uma ferramenta, se calhar um dia se eu quiser usar, eu vou usar, mas também não vou pôr muita pressão nisso. É difícil isto, não é? Quer dizer, uma pessoa também está a dedicar, tu estás a dedicar o teu tempo também para fazer aquilo, para depois as pessoas simplesmente abandonarem o barco. Também compreendo que a nossa área é uma área muito difícil realmente de estar, pelas instabilidades que tem, por toda a logística que tem, por não ser ainda uma coisa tão levada a sério quanto deveria, talvez. Também acho que muita dessa culpa é dos profissionais que atuam nela. Também acho que devíamos entrar por aí. Hum, quando, quando começaste a trabalhar por exemplo, quando entraste na faculdade, tu também não sentias que tinhas menos cabeça para as coisas do que agora? Eu, por exemplo, sentia muito isso também. Quando entrei, também ainda não percebia, não sabia bem para onde é que eu ia atuar. Eu entrei a pensar que ia ser treinador de uma modalidade. Acabei por perceber que a realidade dos clubes ainda é pior do que a realidade do fitness. E, portanto, também comecei a perceber que nós tínhamos um papel muito importante, tanto para a questão da saúde, como para a qualidade de vida das pessoas, e por isso é que o shift começou a ser feito. E, portanto, eu acho que só comecei mesmo a aprender a sério, quando realmente acabei o curso, comecei a fazer pós-graduações e a perceber, espera, isto é um mundo muito maior do que o que eu conheço, e aquilo que eu aprendi na fisiologia lá atrás, afinal tem algum tipo de sentido que eu não via na altura. E o que é que tu achas, por exemplo, nesta questão que eu estava aqui a dizer de a fisiologia, por exemplo, na faculdade, a biomecânica da faculdade, que eu tanto, também já tive aqui o Bruno há 2 semanas atrás, e portanto já conversámos muito sobre isto, mas às vezes parece que a maior dificuldade que eu sentia na faculdade era não perceber qual era depois a utilidade que as coisas iam ter à frente. Como é que tu achas que nós conseguimos fazer este shift? Tu que estás agora, estás a decidir esse tipo de coisas, não é? Que tens que fazer. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês conseguem incutir e mostrar às pessoas a importância das coisas que eles estão a aprender? Não é fácil, não é? Aliás, até te questiono uma coisa que é o não ter cabeça para aprender aquilo. Sim, eu acho que é mesmo uma questão de córtex pré-frontal não estar de 100% desenvolvido. Mesmo, acho que é uma coisa de, fisiologicamente, não estamos preparados. Aos 18 anos não somos aptos o suficiente para perceber que realmente, para isto vai afetar a minha vida toda daqui para a frente. Isso acontece mais cedo ainda na escola. Por exemplo, há muita gente que se calhar queria ter feito outro curso e simplesmente não conseguiu porque aos 16 anos estava a começar a gostar de beber copos e não quis estudar. Que é pena, não é? Se calhar aos 30 a pessoa percebe que eu podia ter tido uma vida completamente diferente. Claro. Isso é engraçado, ou seja, de facto o nosso córtex pré-frontal só se fica formado 27, 28 anos, não é? Por volta disso. Mas se nós formos a outras culturas, eles nessas idades já são completamente diferentes. Sim. Então se calhar poderá ser, não sei, não é? Agora também estou a lançar para o ar, que é, se calhar pode ter a ver um bocadinho com a cultura que até se incute desde pequenos, a própria educação que se dá em casa, a própria, ou seja, a própria formação da escola já estar completamente desatualizada. E há N coisas que nós hoje em dia damos na escola que Exato. não têm grande utilidade. Mas se calhar estarmos a aprender o que é o IRS, o que é um imposto, o que é... Se calhar já chegávamos à universidade com outra noção de, pá,
para onde é que eu vou. Sim. Acho eu, mas são suposições que fazemos. Mas falando da universidade, eu acho que há aqui ou seja, há um gap muito grande entre as universidades e entre o mundo real. E acho que isso pode ser colmatado. Agora, nem todos nós nascemos para ser professores, ou não é nascemos porque todos nós temos um hardware, não é, que é o nosso corpo, fisiologicamente, todos nós temos esse hardware, e depois temos um software, que é o cérebro. Esse cérebro vai sendo programado ao longo da nossa vida e a programação muda. Agora, depois de termos um software instalado, é muito mais difícil eu desinstalar o software e voltar a instalar um novo, não é? Por isso é que, da forma como nós somos criados, pode ter um impacto gigante em quem nós nos tornamos. Porque os nossos pais vão-nos programando o nosso software da melhor forma que sabem, e nós depois vamos programar o software aos nossos filhos. E na realidade nem todos temos o software programado para sermos professores, ou fazer investigação, ou conseguir fazer a ligação entre as duas coisas. E na realidade o mundo académico está extremamente enfatizado para a produção de ciência, para produzir artigos científicos. Por um lado é compreensível. Porquê? Para eu subir na carreira e para entrar na universidade, eu tenho que ter publicações. Exato. Se eu tenho que ter publicações, qual é que vai ser a tendência? Eu vou aproveitar o momento que passo na universidade para produzir ciência. Como é que eu faço isso? Vou usar os alunos como um meio para chegar a um fim. Sim, exatamente. Porque também vou dizer que aquilo é bom para eles, porque se eles quiserem aquele caminho, ou seja, isto acaba por ser um esquema em pirâmide. uma pescada de rabo na boca, ou seja, anda tudo ali à volta. E isto, no fundo, isto precisa de haver aqui um shift, que é, precisamos de continuar a produzir ciência e ter condições para, mas também precisamos de haver alguém que passe o ensinamento para os alunos, mas que os torne curiosos. Não é? Para eles realmente saberem aplicar aquilo na prática. Então, para isso, eu acho que nós devemos ter pessoas no ramo académico totalmente dedicadas à ciência, ou seja, são aquelas que vão submeter projetos, são aquelas que vão direcionar projetos, fazer pesquisas, porque esses projetos é o que também alimenta financeiramente a universidade. Sim. E depois termos uma pessoa que participa nisso, mas maioritariamente está no terreno e a ensinar aos alunos. Portanto, isto era aqui ou seja, começar a mudar um bocadinho o panorama universitário, e cada pessoa que tiver o seu melhor know-how ser encaminhada para aquilo que será o melhor. E eu também me pergunto muitas vezes, que é, nós sabemos que a anatomia é a base, a fisiologia é a base, a biomecânica é a base, mas será que por uma questão de até os alunos estarem mais atentos, isso não deveria ir para o final dos cursos? E nós até ensinarmos, se calhar, metodologia do treino, ensinarmos o que é uma sobrecarga progressiva, o que é isso tudo no início, e depois no fim, ok, vamos usar isso tudo, e agora vais perceber como é que vais aplicar isso. Qual é o impacto disso na anatomia, qual é o impacto disso na fisiologia, qual é o impacto disso na biomecânica. Certo. Ou seja, inverter Difícil isso, mas até a biomecânica já, pelo menos na FADEUP era assim, foi já no último ano também. Okay. Acho que isso é correto. É correto. De certa forma também, não sei se não desligava ainda mais os pontos numa fase inicial, sei lá, estou a falar sobre carga progressiva, mas estou a sobrecarregar o quê? Não sei, nunca pensei nisso. Sim, pensei nisso, mas tenho a certeza que houve gente já a pensar nisso, e por isso é que o fizeram desta forma. Não quer dizer que esteja sem correto dúvida, ou ainda exatamente. ou atualizado, pelo menos. Mas é muito interessante, porque muitos professores, o que acontecia muitas vezes é que são só, não é só professores, mas não estão no mundo real. Ou seja, estão ali, estão na faculdade, veem aquilo a acontecer, o estudo que eles têm é com os alunos deles, que já são pessoas que à partida estão interessadas e, portanto, vão tentar fazer as coisas e dizer as coisas que eles querem para mostrar, para terem boas notas, não é? E, portanto, muitas vezes nós temos que ser... eu próprio, havia coisas da faculdade que eu sabia que estavam desatualizadas, mas que eu tinha que responder na prova que sim senhor. Assim, o alongamento ajuda muito a reduzir as dores musculares pós-exercício. Ajuda, então não ajuda. Eu tinha que dizer que sim. Claro. Ia estar a comprar uma guerra? Para quê? Para pessoas que provavelmente não queriam também adaptar, não queriam, porque senão já o tinham feito.
E, portanto, muitas vezes nós temos que nos adaptar ao ambiente em que nós estamos, que era o caso ali, não é? Além disso, tu tens um slogan, não é? Não ser zombie, não é? Sim. Ou algo assim do género. Queres começar por explicar isso? O que é que isso significa? Olha, isso por acaso surgiu graças ao Miguel Milhão, o fundador da Prozis, porque ele é que começou a falar dos zombies e na realidade eu quando ouvia e ele falou daquela ligação do meio burro e os zombies e eu olhei e disse, isto faz-me muito sentido. E na realidade é aquilo sempre que eu tenho apregoado ao longo do tempo, que é a malta ser crítica. Uma das coisas que eu digo, seja na universidade, seja a dar o TF, eu lanço sempre este alerta aos alunos, que é, eu não estou aqui para vos fazer passar no exame, ou no teste. Eu estou aqui para vos ensinar. Passar no exame ou no teste é a vossa função. A minha função é fazer o melhor que eu sei, com as ferramentas que eu tenho disponíveis, para fazer passar uma mensagem e que essa mensagem seja entendida do outro lado. Sim. O passar no exame depois é trabalho vosso, é estudar mais, menos. Exato. O que Resolve-se. seja. Mas a minha função enquanto professor é ensinar-vos. E há sempre uma premissa que têm que ter, que é duvidem de tudo, até daquilo que eu estou a dizer. Certo. E muitas vezes eu vou simplesmente contrariar porque me apetece. Só. Vocês podem estar certos ou mais próximos da verdade, mas eu vou contrariar porque me apetece. Simplesmente para criar debate. Sim, sim. E sim, eles sim. usarem a lógica e o raciocínio para explicar aquilo que estão a dizer. E acho que isso é que acaba por também os motivar, que é, quando há qualquer premissa, mas isto não faz qualquer coisa. E se começa a raciocinar por alguma coisa, às vezes chega-se a um ponto que é, pois realmente eu não tenho justificação. Então se eu não tenho justificação, eu estou a ser zombie, porque eu estou a repetir uma coisa que me disseram e eu simplesmente acreditei. Não, mas eu tenho que usar a lógica e o raciocínio. Então esse slogan nasceu aí e desde aí que eu adotei e acabei por usar sempre. Tanto que até estou agora mesmo a terminar um livro sobre exercício, dor e lesão, e o título do livro é Não Sejas Zombie. É muito interessante. Eu também gosto disso. E gosto muito de pessoas que realmente põem as coisas gostam de esmiuçar e procurar o porquê e depois ter a resposta desse porquê, mas e porquê? E porquê? E porquê? E porquê? Muitas vezes o que acontece também é que nós chegamos a um ponto, e agora para entrar aqui como advogado do diabo também mais uma vez, que é um bocadinho o que tu fazes, não é? Exatamente. Ou seja, nós muitas vezes, em ciência, acontecem muitas vezes coisas que acontecem e que nós ainda não as sabemos explicar, mas sabemos que acontecem, não é? Sem Isso dúvida. também não é ser zombie, de certa forma. Nós sabemos que acontece, não sei bem explicar, mas pela forma, pelo aquilo que tu estavas a dizer como tua definição, às vezes também acabamos por ser zombies da ciência, não é? Ou o que é que tu achas sobre isso? Sim e não, é uma boa questão. É sim e não, porquê? Imagina, vamos a um exemplo que é, nós sabemos que a hipertrofia acontece. Agora, como é que ela acontece? Nós isso não sabemos. Não sabemos se são as fibras do músculo que se multiplicam, se são as fibras que aumentam de tamanho, se é simplesmente só o plasma da célula que aumenta, nós não temos a certeza. Porque na realidade também, se pensarmos, vai ser muito difícil nós sabermos. Uma ressonância magnética dá-me para ver o volume muscular, Sim, mas não me dá para ver o que é que aumentou especificamente. sim, Uma ecografia também dá para ver a área de secção transversa, sim, mas não dá para ver especificamente o que é que aumentou. E é difícil, porquê? Para nós sabermos exatamente o que é que aumentou, o que é que eu tinha que fazer? Uma biópsia. sim. E isso, na realidade, É difícil fazer, não é? Exato. para além de ser difícil, custa, é provocar uma agressão numa pessoa antes e depois do teste. E eu digo isto muitas vezes, que é, a menos que venha um Hitler novamente e permita fazer esse tipo de coisas em algumas populações, não estou a dizer que ele fez bem, como é lógico, mas a menos que uma coisa dessas aconteça, nós não vamos, Sim, dificilmente vamos saber o que é que acontece, o que é permitido fazer em animais. Então faz-se muito em animais, mas nem sempre isso é igual ao ser humano. Então há coisas que na realidade o máximo que podemos fazer é trazer teorias. Sim, exato. Portanto, é teorizar e cada vez se começa a descobrir às vezes que é, ok, como é que eu posso testar esta teoria? Que estratégias eu tenho? Então é muito isso. Sim. Eu não acho errado de todo meter seja o que for em teste. Qualquer coisa, porque não? Sei lá, aquela malta que mete. Vou dar um exemplo extremamente extremo, mas
A malta que mete que a Terra é plana, por exemplo. À partida é uma premissa estúpida, mas pode-se ouvir e perceber o que é que eles querem dizer sobre isso. Exatamente. Chegas à conclusão, no final, na mesma, que é uma teoria estúpida. Mas, pelo menos, percebes qual é a ideia deles. Há aquela malta que diz, sei lá, que os açúcares são os maus de tudo. Há os outros que dizem que as gorduras são os maus de tudo. Porque não ouvir uma, porque não ouvir outra, e aos bocadinhos também ir tentando chegar aqui, ou não. Ou então simplesmente ficamos na mesma, porque também não sabemos. E não temos ferramentas para perceber sempre quando é que estamos certos ou errados. Portanto, às vezes nós somos todos zombies em algumas coisas, porque nem sequer temos tempo para não o ser. Não é? O Miguel Milhão tem. Imagino eu que ele deve ter tempo para isso, porque não se tem que preocupar com algumas coisas que nós temos, de certeza. Se eu não deixar de trabalhar, eu não vou ter o que comer. Ele pode deixar de trabalhar. E portanto, está num ponto um bocadinho diferente de nós nesse sentido. Sobre essa questão do livro que tu vais publicar, se calhar, se quiseres falar aqui um bocadinho mais sobre isso, o que é que tu vais abordar, o que é que tu tens percebido sobre esse estudo da dor, que eu acho que é uma área muito interessante. Nós, cada vez mais, eu lido muito com pessoas, não é? E, portanto, nós percebemos que muita gente tem dor e tentamos sempre associar a dor a um problema. Quando nós percebemos que muitas vezes nem sempre há um problema fisiológico, pelo menos associado. O que é que tu tens percebido ao esmiuçar mais esta área? De facto é uma área complexa, não é? E complicada. No entanto, a nossa atuação depois pode ser mais simples. Certo. Que na realidade nós temos a tendência tudo isto parte do entender o ser humano. Como é que é o ser humano, o que é que ele procura, e nenhum ser humano gosta de estar na incerteza. Certo. Ninguém gosta, ou seja, se tivermos que entrar numa sala escura, ninguém se vai sentir confortável. Uns mais confortáveis que outros, mas ninguém se vai sentir confortável. Porquê? Porque não há informação do que é que está lá dentro. E é desconhecida, é uma incerteza. E a dor é um bocadinho assim, ou seja, nós não sabemos ao certo porque é que ela acontece, é tudo dentro desse género, só que as pessoas, não é, os nossos clientes, vão querer sempre ter um porquê. É sempre porque é que isto dói, porque, ou seja, aquilo dói, mas eles não conseguem ver para além daquilo, só sabem que dói. E o objetivo de tudo isto foi, após estes anos todos e também muita experiência que fui tendo na prática, tentar ajudar os profissionais a entenderem melhor esta questão da dor e, acima de tudo, simplificar ao máximo esta questão. E, ao mesmo tempo, pôr ali uma parte sobre lesões, principalmente as mais comuns que nos aparecem, e ajudar numa perspectiva de... eu não gosto de guiões, nem de linhas guia, de ter ali um guião de que a recuperação tem que ser assim, mas dar ali um exemplo de como é que eu sempre fiz e continuo a fazer e vou melhorando, para eles conseguirem orientar mediante ali uma forma de pensar. Para dar umas objetivo, luzes, exatamente, o objetivo essencialmente é esse. E no fundo é o acumular destes 15, 16, 17 anos de experiência que vão culminar ali. Sim. O objetivo é muito esse e tentar simplificar um tema que de facto é muito complexo. É interessante porque muitas vezes aquilo que nós vemos pelo menos aquilo que eu vejo também ao longo destes menos anos que os teus, mas alguns também já são para aí 7 ou 8 anos a atuar aqui, e o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas vão procurar alguém que tem muitas certezas do que alguém que lhes diz que não vamos conseguir nunca saber se as tuas dores das costas é por causa disto ou daquilo ou de todas as outras coisas. E portanto, muitas vezes até a nível de marketing é um problema que nós vamos encontrar, porque vamos ter uma concorrência de certa forma desleal, que lhes vai estar a vender que, não, a tua dor nas costas é porque tu dormes desta maneira. E isso é uma dificuldade que nós temos. E de que forma, então, é que tu, na tua atuação, lidas com a dor diretamente da pessoa? Quando uma pessoa diz, dói-me as costas, o que é que eu tenho que fazer? Aí é importante uma coisa, que é, eu não acho que seja concorrência desleal. Ok. Porquê? Porque, lá está, nós somos, o nosso software é-nos implementado uma forma de queremos fazer tudo que aquilo é que está direito. Ou seja, se tu disseres uma coisa para a direita ou para a esquerda, já está errado e este é que é o caminho certo. Mas essas pessoas que nos dizem isso, porque é que elas têm a razão desse ser o caminho certo? Porque uma coisa é a utopia
que nós queremos, de ser tudo direitinho, toda a gente vai dizer aquilo que é mais próximo da verdade, toda a gente vai... Só que depois no mundo real não é isso que acontece. Certo. Então, na realidade, não é propriamente concorrência desleal, é eles estão a conseguir fazer uma coisa que é captar a atenção, porque nós depois não sabemos o que é que eles fazem com a pessoa. Ou seja, se calhar captou a atenção de uma pessoa que acha que a dor vem dali, mas eles depois conseguem percorrer o caminho. Então, o que é mais certo? Tu conseguis captar a atenção da pessoa, dar-lhe a mão e depois caminharem juntos, ou nem sequer conseguis captar a atenção da pessoa e não a consegues ajudar. É um ponto de vista interessante. Até Não é? Sim. Mas é mais pela questão de... Aquilo que muitas vezes percebe é que... Ou, corrijam-me se estou errado, percebes muito mais da parte da dor do que eu. Mas aquilo que eu tenho lido e que tenho percebido é que as pessoas... Quando tu dizes que é aquilo, a pessoa vai acreditar que é aquilo e se calhar até passa... Não passa a ser mesmo aquilo, mas acaba por acreditar que é dali. E o que aconteceu-me ontem isto, com uma atleta minha que me disse, epá, estou toda travada das costas, o físio quando viu aquilo até se assustou. Para mim o físio estou mal, eu não acho que o físio tinha que mostrar que se assustou. Para mim, eu acho que isso só vai aumentar a dor. Tipo, isto está a dizer, ai, o joelho, esse joelho está todo desfeito, ou calma, vamos se calhar tirar um bocadinho do peso da dor, porque se a pessoa já tem aquele peso em cima e nós ainda vamos colocar mais peso, parece que ainda vamos afundar mais o barco. E portanto, nesse sentido, se aquela pessoa diz, não, é dali, vamos ter que corrigir isto porque o teu ombro está mais alto de um lado que do outro e é esse o teu problema, eu não sei... É um bocadinho também uma coisa que falei com o Bruno, acabámos por falar também sobre isto, que é, não depende muito se a pessoa atua porque acha mesmo que aquilo é verdade ou se realmente está a atuar assim porque sabe que aquilo é que vai vender. Para mim, eu faço um bocadinho essa distinção. Acho que é incorreto quando nós sabemos que estamos a vender uma coisa que sabemos que não é certa. Não é? É um bocadinho essa a minha opinião sobre as coisas. Aí tendo a concordar, sem dúvida. Agora, de facto que isso tem um peso. Porque a dor funciona um bocadinho deste género, que é o nosso cérebro é como se fosse uma contabilidade. E ele, ou seja, na contabilidade nós temos a saída e a entrada, não é? Eu nunca sou muito bom com nomes, portanto é o débito e o crédito. Não é? Sim, Saída, débito, crédito, entrada. Acho eu. Mas eu com nomes é um 31. E basicamente o que é que o nosso cérebro faz? A saída é tudo aquilo que nos vai pôr mais próximos da dor. A entrada é tudo aquilo que nos dá energia e nos põe mais longe da dor. E como tudo, ou seja, na nossa vida nós temos contas que são mais altas. Há coisas que nos saem mais caro. O sono, descanso, a alimentação, o facto de eu fazer exercício, tudo isso são coisas que nos vão pender mais dependendo de como for. Se o sono é mau, é uma despesa que eu estou a ter no meu corpo muito grande. Se a minha alimentação é má, é uma despesa que eu estou a ter muito grande. E hoje em dia como é que estão as pessoas? Dormem mal? Só nestes pontos, dormem mal e comem mal. E ainda depois têm um excesso de peso e obesidade que vem de comer mal e de dormir mal também, não é? Mas acaba por ser uma despesa muito grande. Se o nosso cérebro está com despesas tão grandes e aqui as entradas são poucas, porque a pessoa não faz exercício, ou quando vai fazer exercício é alta intensidade porque quer perder peso, mas isso também é inflamatório, é normal que ela vá sentir uma dorzita de vez em quando, ou que sinta dor, e vai fazer um exame e não tem nada, ou até vai fazer um exame e tem lá alguma coisa, mas não temos a certeza se a dor vem daí. Pois. Então mais uma vez, aqui é também compreender sobre pessoas, que é, ok, sentes-te travada, porquê? Aconteceu alguma coisa que te fizesse sentir travada? E vamos deixar a pessoa falar sobre isso, e ela própria explorar, e depois vamos tentar ajudá-la. Mas deve ser a pessoa a chegar a essa conclusão. Ou pelo menos sentir que é ela que chega a essa conclusão. Porque se formos nós, se for contra aquilo que ela acredita, ela fechou-nos a porta e não deixa entrar. Exato. Então, na realidade, isto é muito sobre comunicação e relacionamento com os outros, mas lá está, o conhecimento técnico é que me pode ajudar a fazer as perguntas certas e conseguir conduzir da forma certa.
Por isso é que estas coisas têm que estar balanceadas. Eu posso ser muito bom tecnicamente, e eu sou, lá está, porque eu lá atrás, na parte da comunicação era péssimo, era horrível. Hoje em dia continua mal, mas eu já fui péssimo, horrível. Mas quando começou a melhorar, a coisa começou a funcionar melhor. Então nós temos que balancear bem essas duas coisas. Se comunicar bem para a pessoa que está à frente, mas ao mesmo tempo, ok, vou basear-me neste conhecimento que eu tenho e fazer as perguntas certas para orientar a pessoa. Se a pessoa conseguir chegar à conclusão por si, ela vai, ok, já entendi, já sei o caminho. Isso é muito interessante, essa área, especialmente porque tu percebeste que isso era uma lacuna tua, a comunicação. Porquê é que nós não temos nenhum tipo de preparação para isso? Eu nunca fiz nenhum tipo de preparação para comunicação, para falar com as pessoas diretamente, porque eu acho que nós estamos muito baseados no bom senso. E o bom senso pode ser muita coisa. Para mim é uma coisa, para a pessoa que está ao meu lado é outra. Eu costumo dizer que o bom senso é como o desodorizante. Quem mais precisa é quem menos usa. Quem menos usa, exatamente. E vemos isso nas outras áreas, na medicina, Sem dúvida. imenso. Quantas vezes já não fomos a consultas de médicos, eles estão a olhar para o problema, não estão a olhar para a pessoa. A pessoa não existe, é qual é a medicação que eu tenho que passar, diz-me lá qual é a receita que tu queres. É um bocado isso. Mas porquê é que achas que ainda não se incute essa área da comunicação nos cursos? Porque quando nós cada vez percebemos mais que isso é se calhar a chave, mais até, se calhar, mais até, vou arriscar a dizer isto, mais até se calhar às vezes do que a parte prática em si, um PT que seja muito bom a comunicar, que comunique bem, que leve a pessoa a conseguir mexer-se e que não faça nada de estapafúrdio, seguir pelo básico. Básico, se calhar também é base. Básico também pode ser muita coisa, não é? Mas aquilo que se calhar aqui num ponto comum entre uma intensidade moderada, já não estou a dizer alta, que é mais fácil de controlar, um volume moderado, uma frequência moderada, mas que consiga comunicar muito bem, se calhar vai ter mais resultados com pessoas que queiram saúde do que uma pessoa que seja muito boa tecnicamente, mas que depois, a nível de comunicação, seja péssimo, muito pior do que tu. Sem dúvida. Agora, o porquê, sinceramente eu não sei, não é? Sim, mas sim. leva-me a crer que a nossa máquina em Portugal, porque é máquina pública, já é uma máquina muito grande. E quanto maior é a máquina, mais difícil é ter controle sobre ela e mais difícil é implementar uma coisa nova. Sim. Todos nós somos resistentes à mudança. Claro. Não gostamos. Agora, alguns estão mais abertos, outros menos, e quanto mais pessoas, mais difícil é implementar uma mudança. E na realidade é um bocadinho, se calhar, por aí que ainda não foi implementado. Já, por exemplo, os TEFs já têm uma unidade que é aplicar storytelling na comunicação. É, sempre fiz. Já tem uma unidade que é criar e desenvolver ideias de negócio. Ou seja, eu olho para aquilo e digo, isto prepara, nem digo para o fitness, para o mundo real, melhor do que se calhar muitos cursos que existem. Portanto, isso tem que começar a aparecer, isso é importante e nós temos que perceber isso. E acima de tudo é um bocadinho também de crenças que existem na sociedade, não é? O médico é a pessoa mais importante na sociedade, há muitas crenças assim e depois é os próprios egos das pessoas que acabam por cegar e não nos deixar sequer evoluir. Que é, se nós partirmos todos da premissa que é, ninguém quer saber de ti. Ninguém quer saber de ti. A não ser o teu pai e a tua mãe. Ou seja, de resto, ninguém quer saber de ti. Se partirmos da premissa assim, nós se calhar não nos vamos importar tanto com a opinião dos outros. Porque na realidade ele não quer saber de mim, quer saber é dele. Não é? Sim, sim. E quando eu estou a prestar um serviço, na realidade eu no serviço eu tenho que querer saber dos outros. E é aí que isto é tão difícil. Que é, ninguém quer saber dos outros, mas prestar um serviço é servir o outro. É servir o outro. Sim. E é aí que se vê quem depois acaba por... É por aí que se calhar é categorizado o bom profissional e o mau profissional. Que é o próprio médico que recebe a pessoa e a pessoa vem e estou com uma doença e quero
bem a pedir um medicamento, não é? Mas, ok, quero um medicamento porquê? E centra-se na pessoa e vai ouvi-la e que se calhar consegue levar e no fim ela não leva medicamento nenhum. Aqueles que se calhar são olhados como, às vezes, um mau médico ou até bom, não é? Porque dá o que a pessoa quer, mas nem olha e está ali só a olhar para o computador e pronto, está aqui, pode seguir. Sim. Não é? E tudo tem a ver, mais uma vez, com a comunicação e as pessoas não deixarem o ego afetá-las. Porque o ego segue-nos. E todos nós temos um. Eu até posso chamar a isso o nosso zombie interior. Que é, quanto maior ele for, menos eu vou conseguir crescer. Porque mais preocupado eu vou estar comigo e não em servir os outros. Sim. E a nossa função é completamente servir o outro. Que é naquele momento em que a pessoa vem ao ginásio sentir-se especial, sentir que tem ali atenção. Nós precisamos depois de arranjar momentos para também cuidarmos de nós. Não é? Mas acho que uma grande mensagem é pensarmos mesmo que ninguém quer saber de nós. Se nós entrarmos num café, se entrarmos seja onde for, ninguém vai estar a olhar para nós, porque na realidade ninguém quer saber de nós. Sim. Então, o que eu fizer torna-se mais irrelevante. Acho que isto tira peso das nossas ações. Não é? Acho que é uma boa questão partirmos por aí. Sim. É interessante. É uma pessoa a pensar e desligar. Acho que quem começa um negócio tem que ser um bocadinho assim, não é? Quem começa qualquer negócio, por exemplo, Exato. eu comecei, começa-se a falar para o nada, não é? Nem são os nossos amigos que vão sustentar as nossas coisas, não são a nossa família, mesmo aqueles que gostam de nós. Se eu for músico e as únicas pessoas que forem lá bater palmas for a minha mãe e os meus amigos, isso não me sustenta como carreira, não é? Assim como no fitness. Há muita gente que tem carreiras de fitness em que dá PT só aos amigos e afins, e a coisa até vai mais ou menos, mas porque são aquelas pessoas que são clientes fixos, mais ou menos, até preenchem o horário. Mas agora, para quem tem uma ambição um bocadinho diferente de crescer e que precisa de volume de negócio para crescer, não é? Como um todo, realmente precisa desligar. Vai mandar muitos e-mails e vai ouvir muitos nãos, vai ouvir muitas não respostas, ou nem sequer receber resposta, que é o que acontece com mais de metade das coisas que eu envio todos os dias, e eu sei que essa é a regra do jogo que eu estou a jogar. Eu inscrevi-me a saber que isso é o normal. Eu vou mandar 100 e-mails por dia, se calhar vão-me ver 50%, mas a minha taxa é mais ou menos abertos 50%, resposta 10%. Em bons dias. Há dias que já tive dias de 2%, ou seja, em 100 e-mails recebo 2 respostas. É difícil, claro, uma pessoa perde tempo ali a fuçar, não é? Como se costuma dizer, sabendo que esses 2% é que vão responder e pode ser ou não. Esses 2% pode ser não é? Mas é o que é o nosso, aí o ego tem mesmo de ser posto de parte. E é por isso que eu gosto tanto do desporto, porque é um sítio onde nós temos que meter muitas vezes o nosso ego de parte e, além do treino, o fitness é um bocadinho diferente nesse sentido, porque vamos lá, vamos progredindo as nossas cargas, há dias em que vamos descer um bocadinho a carga, mas lá está, ninguém quer saber, somos só nós, o ego pode-se manter ali, não é? Gravo só o supino que é onde eu sou forte para manter no Instagram, se calhar não faço pernas, não gravo, não é? E portanto consigo fazer ali uma manutenção do ego. Há desportos em que isso não dá. Eu acho isso muito interessante. Cada vez mais. Sei lá, eu por exemplo pratico jiu-jitsu, sou um faixa branca e portanto eu levo porrada todos os dias. Adoro, mantém-me o ego ali. Sempre que eu acho que sou bem em alguma coisa, vou treinar. Afinal não sou. E portanto é muito interessante essa área também da manutenção do ego de que tu estavas a falar. E com isto perdi-me na questão que estávamos a falar da medicina, de ser e de procurar servir os outros, como tu estavas a dizer também. Quando nós começamos a procurar servir os outros, não é? Que é um bocadinho que também... Quem é que tu estás a procurar servir com estes teus livros e quem é que tu procuras ajudar neste momento? São outros profissionais ou são clientes finais? Para onde é que tu estás a... São outros profissionais, ou seja, eu foco-me claramente noutros profissionais. O meu objetivo é simplificar as coisas para outros profissionais. Hoje em dia há imensa informação, imensa coisa a ser dita, só que muitas vezes vem com os termos todos técnicos e é complexo. Eu que sou péssimo com nomes,
Igual, também sou. Às vezes os termos técnicos, eu próprio não me lembro deles, mas sei explicar aquilo. Sim. E acho que essa é a dificuldade às vezes que muitas vezes existe, que é um nome, pá, e depois na fisiologia dá-se nomes diferentes para ações iguais que acontecem em sítios diferentes. Eu acho que isso só complica. Exato. Pronto, então o objetivo é servir os profissionais com algo que lhes possa acrescentar valor e que lhes simplifique um bocadinho a vida no atuar com essas pessoas e acima de tudo também lhes dê confiança. Não é? Balancear-lhes aí a sério. Se eles tiverem ali o ego um bocadinho ou o síndrome do impostor, tentarem perder esse síndrome do impostor e sentirem que têm confiança para atuar naqueles momentos. O objetivo é servir os profissionais, essencialmente. Sim, muitas vezes nos acabamos, às vezes acabo de estudar um módulo qualquer, ou pelo menos procurar que o módulo existe. Às vezes abro só assim uma curiosidade e começo a pensar, ou às vezes até já percebi isto tudo. Deixa-me estudar mais um bocadinho, afinal não percebo nada disto. E portanto, é isso um bocadinho que tu fazes, não é? Ou seja, simplificar conceitos, talvez, e como é que funciona a tua plataforma. Como é que alguém consegue chegar ao Rafael e dizer, olha, eu quero aprender com ele, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso entrar nesse mundo da simplificação, simplificar sem estupidificar, que é uma coisa também que eu acho interessante. Como é que funciona? Acima de tudo, o meu próprio perfil do Instagram já vai tendo lá assim muitas coisas. Depois tenho a plataforma que é no Patreon, onde tenho uma newsletter que é gratuita, ou seja, sai 2 vezes por semana, ela é gratuita e se acederem conseguem ver todas as que estão para trás, não desde o início, mas grande parte. E depois tenho uma parte paga, ou seja, a parte paga, o objetivo é aproximar os profissionais da ciência, simplificando e mostrando aquilo que vai acontecendo, e tirar algumas dúvidas que existem, tipo das câimbras, o que é uma câimbra, porque é que isto acontece, porque é que... Tentar simplificar esses conceitos e realmente dizer, ok, a ciência mostra-nos isto, mas ainda está em dúvida nestes caminhos. Mostrar mesmo o que é que existe de real. E depois alguns mini cursos direcionados essencialmente à lesão. Tendinopatias, patologias da anca, patologias do ombro, sempre centrado nisso, que é mostrar o que é, ficarmos com o conhecimento sobre isso e depois falar de como é que podemos atuar em termos de exercício nessas pessoas. Também no sentido de que conseguir que toda a comunidade se aproxime dos médicos e conseguirmos falar com eles, porque se eu for falar para um médico eu não posso dizer a tendinite no ombro e porque está ali com o ombro todo lixado, tem que ser técnica e tenho que ir buscar os termos técnicos e chamar a patologia com o próprio nome e identificar às vezes algum tipo de vamos dizer, red flags que podem ser chamadas de atenção e isso aumenta um bocadinho a nossa autoridade e o médico automaticamente atribui-nos mais valor. Portanto, é tentar acrescentar valor nesse sentido também. É muito interessante. E já consegues explicar o que é uma dor de burro às pessoas ou não? Uma dor de burro. Eu vou para a mais difícil logo, porque Mesmo. é uma noção muito difícil de ter. Mesmo, mas por acaso ainda não a explorei mesmo a nível de ciência, até porque a dor de burro é o nome calão que nós damos. Exatamente. Não é? Eu acho que eu já tentei procurar, ninguém sabe explicar a origem da dor de burro. Até porque pode ser em vários sítios diferentes e afins. É interessante. O que é a dor de burro? Agora, lá está, a única coisa que eu posso ir é um bocadinho pela lógica, não é? Que certamente haverá algum tipo de zona sensível ali e nós temos a nossa contabilidade desequilibrada. Sim. E surge ali um desconforto, uma dor, qualquer coisa. Sim, um homem foi à lua e ainda não descobriu o que é a dor de burro. Eu acho isto fascinante. Eu já procurei várias vezes qual é a lógica da dor de burro e nunca percebi a 100% o que é que faz. Mesmo. Felizmente tenho poucas vezes, também não vou muitas vezes para aí, mas quando eu tinha sentido o que é isto? O que é esta dor? Que mais gente sente, não é? Exato. A resposta é muitas vezes igual e portanto por toda a gente conseguir chegar a essa dor, acho eu, e não saber o que é fascinante, eu acho. Sem dúvida. Então, se calhar podemos entrar aqui e esmiuçar, por exemplo, as queimbras. Como é que tu descreves a queimbra? O que é uma queimbra? Porque foi um assunto que tu agora falaste e do qual eu me identifico muito, muitas vezes. Ou
seja, a cãibra pode ter várias causas, não é? Nós não sabemos qual é. Pode ser simplesmente uma intensidade que nós não estávamos habituados e naquele momento a nossa actina e a miosina ficaram ali, vamos dizer, presas e o músculo entrou numa tetania. A tetania é quando nós temos a contração toda do músculo e ele não solta. Então isso pode ser um dos motivos. Há portanto, sobrecarga progressiva que não foi ajustada e nós sentimos essa cãibra. Pode ser efetivamente desidratação. Não é? Ou seja, nós ao desidratarmos perdemos magnésio, perdemos cálcio, perdemos potássio e tudo isso são partes que atuam na contração muscular. Se estamos a ter a perda disso mesmo, nós vamos sofrer por isso e pode ser aí a cãibra. Ou então o chegar a posições do nosso músculo que nós nunca tínhamos ido, que no fundo é território desconhecido para o nosso cérebro. Por exemplo, aquelas noturnas que dá no pé, pode ter a ver com a posição do pé, que está assim, não é? Numa flexão plantar, mais esticado, e estamos nessa posição durante horas. Sim, continuado, não é? E então dá-nos aquela sensação de cãibra que é, nós se calhar nunca vamos àquela posição no nosso dia-a-dia, nem no exercício, mas naquele momento à noite estamos ali, e olha, não sei, por algum motivo aconteceu e tivemos uma... Especialmente com o relaxamento e tudo isso, chegamos à amplitude, se calhar, que não chegaríamos Sim. se estivéssemos mais despertos. Isso é muito interessante. A mim acontece muitas vezes no jiu-jitsu. É tipo um ponto de glúteos, por exemplo, barrigada, tens de fazer com força para tirar a pessoa de cima de ti e acontece-me barriga e estica. É horrível. Possivelmente aí nesse momento uma intensidade ou um tipo de esforço que ainda não foi reproduzido. Sim. É interessante, é daquelas coisas que me acontecem com alguma frequência e irrita-me, fico doido. Então, quer dizer, estou ali a lutar com alguém e o que me faz perder é uma queimbra. Fogo, ao menos seja a minha incompetência, não é? Hoje estamos aqui com banda sonora de fundo, não sei se se vai ouvir. Eu tenho uma vizinha minha que toca piano e canta, portanto, de vez em quando, boa, mais ou menos. Mas ela se ouvirem alguma coisa, já sabem o que é. Explorando mais a dor em concreto, porque é mesmo uma área gigantesca e eu gosto muito disto. Como, por exemplo, estavas a falar dessa questão de o músculo ficar muito tenso, certo? E isso muitas vezes as pessoas associam às contraturas. O que é uma contratura? Para as pessoas perceberem também. Uma contratura. A contratura, supostamente, não é um músculo que está ali um bocadinho mais tenso e está, vamos dizer, preso. Só que lá está, a ciência também é um bocadinho ambígua, que é quando nós vamos testar de ter mesmo, se realmente aquela zona está mais tensa, que no fundo isso como é que se testa? É uma máquina que faz pressão e se aquilo estiver mais tenso, com a mesma força aquilo tem mais pressão, não é? Dá um valor maior. Quando se faz o teste, está toda a gente igual. Pois. O que é que me leva a pensar sobre isso? Que é, isto é uma percepção. Portanto, é o nosso cérebro que está a percepcionar alguma coisa. Por isso ele está a assumir algo, a antecipar. E na realidade é assim que o nosso cérebro trabalha. O nosso cérebro trabalha sempre no futuro. Que é, nós estamos sempre a antecipar tudo aquilo que está a acontecer. Nós vamos a caminhar, qualquer coisa, nós estamos sempre a antecipar o que está a acontecer. E, simplesmente, se a nossa contabilidade não estiver equilibrada, a nossa capacidade antecipatória também pode ficar afetada. Porque eu não tenho capacidade nem energia suficiente para manter essa capacidade bem. E depois, claro, nós temos posições todos os dias em que estamos nelas, então podemos criar mais tensão aí e simplesmente o nosso cérebro decide em gerar mais atividade elétrica para ali. E dá-nos uma maior percepção de tensão. Por isso, por muito que se retire a dita contratura, nós vamos ter sempre a sensação de que lá está. Enquanto eu não equilibrar a minha balança, Sim. eu vou ter sempre a sensação que ela lá está. E o exercício tem um impacto nisso. Porque consegue-nos equilibrar um bocadinho a balança. Até às vezes pelo exercício nós começamos a dormir melhor, logo descansamos melhor. E há sempre aquela tendência de, estou a fazer exercício, se calhar vou ter um bocadinho mais de cuidado na alimentação. Sim, já que, não é? Exato, é uma bola de neve. Então uma coisa pode ajudar a melhorar as outras.
E por isso as contraturas é um pouco isso, que é às vezes a antecipação, não é? Nós estamos a antecipar e o próprio stress coloca-nos em posições de nós já estarmos mais tensos, ou seja, já geramos mais atividade elétrica para aquela zona em específico, mas na realidade aquilo não é um problema, é um sintoma. Sim. Ou seja, é um sintoma de que alguma coisa não está bem. E nós nunca devemos tratar o sintoma. Devemos tentar ir à causa. Ok, o que é que não está bem? Mais uma vez, o comunicarmos com as pessoas. Tentar entender, tipo, como é que ela está a dormir, como é que ela está a descansar. São sempre perguntas que eu faço. A pessoa queixa-se de alguma coisa, ok, então vamos perceber como é que foi a semana, como é que está a ser o dia, como é que tem dormido. E depois começamos a encontrar as falhas. Pá, realmente não dormi bem, realmente até tenho andado mais estressado. Se temos esses pontinhos, pá, alguma coisa vai ceder. Não é? Sim. Se temos uma tempestade, alguma coisa vai acontecer. Mas é daquelas coisas que é, além de ser difícil de monitorizar, não é? É super difícil. Sem dúvida. Ou monitorizar o sono, por exemplo. Eu se dormir com um relógio, eu não durmo com relógio. Se eu dormir, vou dormir pior. Porque vou estar preocupado com isto. Pois. No dia a seguir, tenho que melhorar o meu score. Amanhã tenho que conseguir dormir mais um bocadinho. E, portanto, vou estar estressado com esta porcaria. Não consigo desligar disto. Eu prefiro dormir sem isto. Já não consigo monitorizar. Claro. Consigo ter uma percepção subjetiva, quase de hoje acho que dormi melhor, hoje acho que dormi pior, hoje acho que dormi mais, acho que dormi menos. Só acordei uma vez à meia da noite, em vez de acordar duas, por exemplo. Mas é difícil de monitorizar a qualidade do sono e mesmo a qualidade da alimentação. Se calhar para mim é uma coisa, para ti é outra. Mais uma vez, os outros profissionais das outras áreas entram aqui a apoiar muito aqui também. Essa questão das contraturas é interessante porque muitas vezes nós sentimos-las mesmo, não é? Mas depois, se formos procurar a ciência, chegamos ao ponto de haver pessoas que realmente dizem que as contraturas nem existem anatomicamente. Não há ali nada que explique a contratura. Mas nós tocamos e sentimos aquilo que é interessante. Isso, quando se vê mesmo, quando se sente isso, a própria ciência demonstra-nos com uma disparidade absurda. Ou seja, se pegarmos vamos supor, 30 fisioterapeutas e pedir para eles identificarem qual é a estrutura, tudo o que estão a tocar e o que é, se calhar temos 30 respostas diferentes. Pá, então aquilo pode ser um tendão, pode ser um ligamento, pode ser um nervo, pode ser uma parte do músculo, pode ser N coisas. Agora, nós também já somos influenciados que a pessoa diz, eu sinto isto tenso. Nós já vamos à procura da tensão. Não é? Então já temos um viés. Sim. E é um bocadinho por aí. Nunca sabemos bem o que é que estamos a tocar, nunca sabemos bem. Então é na perspectiva de, ok, como é que eu posso servir esta pessoa? Ela quer se sentir mais relaxada, então eu vou atuar de uma forma em que a ajuda a relaxar neste momento. Se isso já ajudar a dormir melhor, se calhar já vai ter o impacto de ela amanhã sentir-se melhor. É isso que nós queremos. Sim. Agora, claro que é difícil Qual é que foi o mecanismo que provocou esta melhoria? Pois, não sabemos se é o ovo ou a galinha, não é? Exatamente. Que nasce primeiro. Mas o mais importante é o resultado. Sim. A pessoa sentiu-se melhor e passou. Então? Sim, já não tem dor, está resolvido, não é? Exatamente. Para alguém que está a trabalhar cada vez mais na formação de personal trainers, quais seriam os conselhos que tu darias a alguém que está a começar agora? Ok, boa questão. Nunca me fizeram essa questão. Para alguém que está a trabalhar na formação de personal trainers. Mas em que sentido aqui? Ou seja, Não, até era mais também para os formadores, mas mesmo para os personal trainers. Olha, isto é outra pergunta que eu não estava a fazer, mas também é interessante. Para quem realmente quer ajudar outros PTs, não é? Ou PTs, treinadores, seja o que for, pessoas que querem lidar com o desporto, se calhar, não só o fitness, mas o desporto em si. E pessoas que, tanto na vertente de ensinar os outros, como na vertente de atleta e portanto, tanto quem ajuda os outros a formar, como aqueles que depois vão lidar realmente com as pessoas e que vão trabalhar na área. Quais seriam aquelas coisas que dizem assim, olha, é essencial vocês, foquem-se nisto. Esta parte não é tão importante. Foquem-se mais nisto. Sigam mais estas linhas de fazer isto ou aquilo.
Quais são assim as primeiras coisas que tu pensas, tipo, olha, isto ajudou-me a chegar a este conhecimento daqui ou dali? Deixa-me ver só se eu percebi, que é para quem quiser ajudar Os outros, dois. Se calhar quem quiser dividimos entre ajudar os outros dois. personal trainers Sim, e quem começámos quiser por aí. ajudar, E depois para personal trainers que realmente queiram começar. começar a ajudar outros personal trainers. Não, começar a ajudar pessoas. Pessoas. Ou Começar a seja, ajudar pessoas, como ok, é que eu, ok. a começar agora, posso ser um bom personal trainer? Quais são Ok. as linhas orientadoras que eu devo seguir? Boa questão. Para quem está a começar agora, pá, primeira coisa é entender sobre pessoas. Saber como é que funciona o ser humano, como é que todo o ser humano opera, digamos assim, que é maioritariamente como é que aqueles softwares estão instalados. Porque nós vamos falar para pessoas. Então nós temos que saber comunicar. Pá, comunicação é uma base. Comunicação e relação com pessoas. Isso é base. Depois disso, é ok, aí vou entender bem as bases, a anatomia, a fisiologia, a biomecânica, como é que eu aplico isto no terreno. A partir daí, começar a conhecer os métodos e encaixá-los nas bases. Se aqueles métodos cumprirem as normas da anatomia, da fisiologia e da biomecânica, eu consigo usá-los. Só que eu só consigo chegar aí se eu na base estiver bem, que souber comunicar e relacionar-me com outras pessoas. E isso é uma skill, por isso treina-se. Ou seja, mesmo que eu seja péssimo, eu consigo ficar melhor. Simplesmente, se calhar, vou ter que investir mais tempo a trabalhar isso. Sim. Então, isso é a base, é inegociável, não há hipótese. Por muito que queiramos ir sempre pela vertente técnica, o mundo real mostra-nos que eu tenho que saber comunicar e relacionar-me com outros. E há excelentes oportunidades no percurso formativo, que é, sempre que for para apresentar um trabalho, é um momento. É um momento em que eu vou comunicar para outros, é um momento em que podemos estar a... Será que eu consigo manter a malta atenta ao que eu estou a dizer? Se eu conseguir, eu estou a comunicar bem. O resultado é que me diz se eu estou a ser eficiente ou se estou a ter resultado ou não. Sim. Não é? Então, eu diria para começarem por aí. Se for para formar outros personal trainers, no fundo, a base é a mesma coisa. Sim. Porque eu vou comunicar para pessoas e relacionar-me com pessoas, simplesmente tenho que ajustar a forma como o faço. Depois, aí é que eu vou ter que ser mesmo bom tecnicamente. Porque na realidade, para eu ensinar alguma coisa, Tem que saber mais. eu tenho que saber mais. E experiência. Não é? Não me adianta de nada de ensinar uma coisa que eu nunca experienciei. Porque isso é que é, não é? O chamado PBE, prática baseada na evidência. Que é o que a ciência me mostra, juntamente com as preferências que a pessoa vai ter, mais a minha experiência. Então a experiência vai ter aí um peso, que é já ter passado, já ter utilizado aquilo, já ter vivido aquilo com clientes. Isso também é um peso grande, porque depois nós começamos a perceber quais são as dificuldades de aplicar, quais são as dificuldades que muitas vezes, né, olhamos à coisa perfeita e depois é impraticável. Então a experiência aí também vai ter um peso. Isso, muita coisa que podemos entrar aí. Nessa última parte que estavas a dizer agora, por exemplo, coisas que são totalmente impraticáveis. Por exemplo, como é que se chamava? Aquele treino com não é inoclusão que se diz para... Tipo, A restrição do fluxo sanguíneo. Exatamente. É super, tipo, aquilo parecia super interessante quando comecei a estudar aquilo. Depois fui fazer um género de um seminário em que falámos muito sobre isso, sobre a Katsu, não é? Sim, o método Katsu. Experimentámos aquilo, a logística para começar a treinar com aquilo. Peraí, afinal o treino tem que ter aqui 3 horas para eu conseguir ter aqui aquilo tudo pronto, para conseguir seguir à regra as coisas como lá são feitas. E eu pensava, ao início, quando eu pensava que aquilo era tipo old school. Os gajos metiam coisa, puxavam, como quem mete um garrote e siga para mim. Que depois é que eu fui estudar e perceber que, peraí, Sem dúvida. afinal isto precisa de Hoje em muita dia já é um logística. bocadinho mais fácil. Sim. Ou seja, já há aparelhos que tu colocas a braçadeira E ela ajusta a e intensidade. ela dela. ajusta, sim. Só que aquilo é doloroso como tudo. Eu sei. E a Horrível. quantidade de contraindicações Sim. é uma lista enorme. É? Sim, problemas vasculares, problemas cardíacos, ou seja, tudo o que tenha problemas assim desse âmbito é uma contraindicação.
Super, que super. Sim. desaconselham. E na realidade eu olho e penso assim, Vale a pena. quantas pessoas é que nos aparecem que não têm, Exatamente. não é? Sim. Então, pá, Sim, é cada vez mais, acho que uma parte importante também é mesmo, estavas a falar das bases e tudo isso, acho que estudar cada vez mais a parte da patologia em si é super importante, porque vamos esmiuçar e toda a gente tem patologias, toda a gente completamente. tem algum tipo de patologia. Por exemplo, há coisas que, por exemplo, eu tenho sempre algum tipo de dor. É muito difícil estar associado ao treino, tanto ao treino de força, especialmente quando já começamos a colocar alguma intensidade, como depois há outras práticas desportivas, é muito difícil não ter dor. Quem já treinou alguma equipa no meu caso era o voleibol, é raríssimo o atleta que tu falas que já tem alguma carreira e não precisamos de passar do sub-21. Sub-21, todos eles, ao início da época, uma pessoa fala, vamos falar sobre o histórico de lesões, o que é que tu já tiveste, problemas, não sei o que mais. Abrem o livro, espera aí, vamos começar, mas conta aos minis ou não? Vamos começar pelos minis ou só começa a contar quando começa a jogar voleibol? Ah, então, espera aí, tenho tendinopatia de não sei o ano, tive não sei o quê, já parti não sei quantos, e tu ficas tipo, epá, eu tenho que estudar, eu Sem tenho que dúvida. estudar, é muito interessante, e porque na prática depois, são pequenas adaptações só, muitas vezes, e às vezes até há coisas que quando há áreas que eu estudei e que muitas vezes eu não sabia que ia ter, não sabia que ia ter impacto aqui, mas houve decisões que eu se calhar tomei inconscientemente porque tinha aquele conhecimento e nem sequer me lembrei que tinha sido aquela a base. E só depois, quando começo a estudar a patologia, que eu percebi, pois, eu já fazia isto assim. Se calhar não era porque li que tinha que ser assim, mas pela lógica, pelo sentido daquilo que eu já tinha estudado antes, percebi que se fizer desta forma, vou conseguir chegar ao mesmo objetivo. Quando falamos desta questão da reabilitação e do estudo da patologia, qual é o papel da dor na reabilitação? Isto porquê? Porque muitas vezes nós, quando estávamos a falar das tendinopatias até há algum tempo, nós procurávamos evitar a 100% a dor. Aquilo que eu fui estudando é que muitas vezes a dor não consegue ser evitada a 100% para ter algum tipo de adaptação. Sem dúvida. Por muito que não seja tanto a nossa área, acho que quando a patologia está numa altura assim tão aguda, não é? Diria que a fisioterapia eu não me sinto confortável, muitas vezes, pelo menos é avaliado pela fisioterapia e peço guidelines daquilo que eu devo ou não devo fazer, porque me sinto mais confortável assim. Mas há contextos em que nós não temos esta possibilidade. É verdade. Chegamos a um clube de, sei lá, terceira divisão de voleibol. Eles não vão ter fisioterapeuta. Então nós vamos ter que tentar fazer as adaptações o melhor possível com as condições que nós temos para eles conseguirem treinar. Qual é o papel da dor nesta adaptação? Ou seja, nós já tivemos diferentes diretrizes. Tivemos diretrizes de deve-se evitar a dor e tudo o que doer não se pode fazer. E já tivemos diretrizes de se a dor for ali até 3, 4, Uma pode escala ir. de 0 a 10. Mas na realidade isto vai sempre depender da pessoa. Primeiro, quão tolerante é a pessoa à dor. E segundo, o que é que a pessoa acha que a dor lhe está a fazer. Porque se for uma pessoa daquelas que se for dor é porque aquilo está estragado e vai-me fazer pior, se calhar aí nós vamos querer evitar a dor. Se for uma pessoa que até é tolerante, nós podemos usar... Eu uso sempre a norma de se a dor durante o exercício aumenta, então devemos parar. Se está sempre a aumentar, não é bom sinal. Se a dor se mantém e é suportável e a pessoa não tem a ideia de que aquilo lhe vai fazer mal, ok, podemos continuar. Porque realmente há coisas que é quase impossível fazer sem dor. Por exemplo, das que mais notei que é muito difícil fazer sem dor são as tendinopatias. Epicondilites, por exemplo. Sim, era o exemplo que eu estava a pensar, por acaso. Que normalmente dói sempre. Sempre, mesmo durante o exercício, dói. Só que é aquela dorzinha que é aquela chata, que é mantém-se ali, mas nem aumenta, nem diminui, simplesmente está ali. E depois o tempo vai fazer com que ela saia. Portanto, há certos casos que realmente não há forma de evitar isso. Quando a pessoa não é um bocado aversa a isso, aí é que torna mais complicado e na realidade é. Nós se calhar vamos demorar um bocadinho mais tempo a chegar ao resultado final. Porque vamos ter que ir por outras formas de trabalhar aquela zona sem a pessoa sentir dor. Pois.
Sim, sim, Então sim. isso complica. E na realidade até um estudo agora deste ano, se não foi este ano, é mesmo do ano passado, que trouxe mesmo essa diretriz, que é a dor deve ser ajustada mediante a pessoa. Sim. E depois lá está, nós temos estudos que mostram muito benefício com dor, mostram muito benefício sem dor. Lá está. Um mix, talvez, não é? Exatamente. Nem sempre com dor, nem sempre sem dor, não O é? mais importante é quanto é que a pessoa tolera. E se o que é que ela acredita que aquilo lhe vai fazer. Sim. Eu tenho, por exemplo, um caso de um médico que eu tenho que adaptar essa dor dele no treino também para uma epicondilite, que ele é otorrino, portanto, muito trabalho Pois. de meticuloso, de estar ali, trabalho fino. E, portanto, eu tenho que adaptar muitas vezes aquilo que eu vou fazer àquilo que vai ser os dias de cirurgia dele. Pois. Isso é daquelas coisas que tens que andar. Tens mesmo que ter as coisas na cabeça de forma... Espera aí, ele vai operar amanhã o dia todo. Portanto, eu não quero que ele tenha dor amanhã. Portanto, tem que ser muito mais calculoso. Quando é dias que não vai operar, até vai passear para o Jerez, calma, calhar aí aí já se pode brincar mais um bocadinho. Sem Ou dúvida. seja, vai muito ao encontro do que estás a dizer. Depende da pessoa, depende do contexto, não é? O contexto é a chave da nossa área, eu diria. O contexto e E a é pessoa. uma coisa que os artigos nunca têm, Pois. que é o contexto da nossa pessoa. É difícil, não é? Como é que, mesmo que tu vais randomizar e tudo. Mas a ideia é mesmo essa, é não ter contexto. Uhum. Porque o objetivo de um artigo é isolar variáveis Sim. para entendermos o que é que pode funcionar e o que é que pode não funcionar. Independentemente do contexto, Sim. sim, é muito difícil. Nós temos que É muito isolar. difícil. Há coisas que são totalmente impossíveis, não é? Se calhar nas pessoas daquele país, porque vivem Exatamente. naquele ambiente que tem uma temperatura normalmente entre X e Y e foi feito no inverno e não no verão, se calhar já mudou uma coisa que se calhar se for feito aqui em Portugal noutra altura, resultado já poderá o ser resultado já vai ser totalmente E diferente. quando temos estudos, por exemplo, de pessoas que treinam há 5 anos e de repente durante 12 semanas só fizeram aquele exercício. Eu não me acredito. Pois, exato, vai ser a pessoa para... Ou seja, eu até posso dizer, E ela vai cumprir. será que ela vai cumprir? Ou ela vai me dizer, ai não treinei. Se Sim. fizermos algumas análises fisiológicas, tipo análise do lactato, nós aí conseguimos perceber que não, tu estás-me a mentir e treinaste ontem. Exatamente. Até, por exemplo, eu no mestrado, o meu mestrado eu usei lactato para análise e houve um dia, eu fazia todas as recolhas de manhã, lá está, por uma questão de controlar e o lactato não estar afetado, e há uma manhã que o primeiro, às 7 da manhã, já eu tinha acordado para aquecer lá o K4 e tudo, portanto, pai, tinha acordado para ir às 6, vou para o ginásio, temperatura tudo controlado, ele chega, vou-lhe a medir o lactato, 12. Valores normais de base naquela máquina, porque depois tinha que fazer um ajuste. Sim. Os valores normais naquela máquina de base eram 1.8 a 2 qualquer coisa. Sprintou para chegar lá. Não, tinha ido para a noite e não tinha dormido. E... Ou seja, eu disse, olha, obrigado, mas hoje não vai dar. Ele se calhar, nem sei se te agradeceu ou não, não é? Quer dizer, não Exato, ou sei seja, qual era a ele tua foi tese. cumprir aquilo que Sim, foi o marcado, que era ir lá, mas ele sabia que no dia anterior não podia treinar, não podia... e não Ou seja, treinou. E foi não para a treinou. noite, Não não é? avisaste, então, não lhe disseste que não podia beber copos até 1 hora antes. Exato. A culpa é tua. Então lá está, conhecendo isso, se pedir a uma pessoa, aí só vais fazer este exercício durante 12 semanas, custa muito a crer que a pessoa cumpra. E especialmente uma pessoa muito treinada, quer dizer, uma pessoa muito treinada. Já tem aquele ritmo. Claro, vais-me dizer a mim para parar de treinar durante primeiro 12 semanas sem treinar é muito tempo. Exato. Há diferenças que eu iria sentir em tudo o resto. Simplesmente É por imenso. fazer um... As pessoas não são assim tão bem pagas, não é? Se tu me dissesse assim, não, mas vou-te pagar, Exato. não tens de fazer mais nada. O teu único trabalho vai ser fazer isto, é só não treinar. Só que aí eu acho que mais vale então vamos ajustar isto ao mundo real. Que é, ok, vamos controlar todo o treino da pessoa e simplesmente vamos adicionar esta variável. Sim. E aí controlamos o treino, a pessoa continua a treinar e vemos qual é que é a diferença de fazer aquele exercício a mais no treino ou não. Sim. Mesmo isso é difícil, contexto, não é? Sim, acaba por Mesmo ser, ou isso é seja, difícil. eu acho que reduzimos o ruído. Assim. Sim, reduz o ruído sem o eliminar, porque se calhar Sem até dizes, olha, vais manter o volume de treino não sei o quê, vais manter
as 12 séries por grupo muscular naquela Sim, semana, vais manter a carga, vais manter isto, vais manter aquilo. Se calhar a mesma carga num dia vai-me significar mesmo peso vai significar uma carga metabólica Exatamente, diferente num sim, dia sim, que vai sim. significar no outro, Sem dúvida. e só isso já vai estragar um bocadinho o resultado que nós teríamos. Portanto, isto é um mundo gigantesco e que infelizmente não vai ter nunca uma coisa espetacular, não é? Não sei se a inteligência artificial um dia me vai calar com isto, e se vamos conseguir realmente ter aqui metodologias que se aproximem mais. Para já é a melhor coisinha que nós temos e é aquilo que nós vamos temos usar. para nos guiar. Muito obrigado por esta conversa, espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado, Tiago.